Gravou. Então, boa noite. 21h20 em ponto. Nossa aula vai iniciar hoje. Dia 1/3, TCC, aula 2. Então, amores, semana passada ficou de vocês verem quem é o orientador de vocês, ficou de vocês pensarem em um tema, né? Então, eu tenho vários temas. A partir dele, agora eu preciso de saber como fazer a minha justificativa. E eu preciso de pensar em quais vão ser os meus objetivos. Então, primeira coisa, para eu pensar nesse meu tema, para eu pensar em se ele é legal ou não, eu tenho que pensar na justificativa, porque o que é a pergunta que eu te faço? Eu pergunto aqui para o Wellington. Wellington, qual a importância desse seu tema? De se fazer uma pesquisa no seu tema? Você consegue abrir o áudio? Que eu não sei se você pode. Elaine, eu vou falar por ele hoje que ele tirou os sisos e tá um pouco Ok. desconfortável, tá? A gente tá fazendo junto. Eu imaginei. Então fale, Let's. Tá bom? A gente está falando sobre o terceiro setor, a gente vai falar sobre... Vamos falar sobre os estudos aí dos desafios e das perspectivas desse ramo aí. E da importância também, né, em relação aos contadores aí, que tem aí um preconceito em relação ao terceiro setor por não ter fins lucrativos, né? A gente vai falar um pouquinho disso aí, saber como que é isso na atualidade. Porque é um assunto É a Raquel? Oi? A Raquel que vai orientar vocês? Isso mesmo. Ótimo. A gente já está trabalhando em cima, a gente já achou um material muito bom para estar falando e a gente já está super empolgado já. Depois você me manda um zap depois, amanhã, Letícia. Eu tenho um TCC de uma pós-graduação que eu era coordenadora da UEG, onde os meninos buscaram o terceiro setor em Brasília. Eles estavam falando sobre essas organizações sem fins lucrativos e tal, e a importância, tem muita referência nela que dá para você buscar, tá? Você me lembra para eu te mandar. Agradeço, então. Obrigada, viu? Muito bom esse tema de vocês. Lembrando que vocês podem fechar ele um pouquinho mais, com o tempo. Agora não, isso é tema. Quando vocês forem fazer nas primeiras pesquisas, vocês podem ir fechando um pouquinho mais. Aí eu te pergunto, qual que é a importância dessa pesquisa? Oi, Renata. Então, a importância é a justificativa. Professora, mas eu escrevo essa importância com as minhas palavras? Ou eu vou buscar um autor que falou isso? Então, a justificativa, eu tenho que escrever um pedaço, pelo menos um parágrafo que eu explico, certo? A justificativa é importante que eu tenha um fechamento meu. Mas, normalmente, eu posso também utilizar um autor falando sobre a importância. Por exemplo, vou usar o da Letícia por enquanto, tá? Então, eu coloco aqui importância. Peraí. Primeiro, eu vou no Google Acadêmico. Google Acadêmico. Entrei nele. E coloco aqui importância do terceiro setor. Então, aqui vem um estudo, um estudo sobre a importância no processo de desenvolvimento socioeconômico. Eu posso colocar terceiro setor e contabilidade. Então, aqui ele entra, prestações de contas das organizações do terceiro setor. A relevância da contabilidade para essa prestação de conta. E eu acho que é isso que vocês vão abordar, né, Letícia? A importância do contador nessa prestação de contas do terceiro setor não ser algo que tem fim lucrativo. Seria isso, né? É por aí. Por aí? A gente vai melhorando essas ideias de vocês. Umas 2 aulas que vocês tiverem de orientação com a Raquel, ela já mata o negócio com a unha e vocês já vão saber certinho o que fazer. Mas aqui, aí você olha aqui e fala, professora, mas não tem a ver com o meu trabalho. Entra nele. Entra nesse artigo. Professora, mas cadê o artigo? Tá aqui, ó, pequenininho, tá escrito aqui, ó, texto completo em PDF. Pode clicar.
Clicou em cima, ele vai abrir para você o PDF, né? Então, quando você clicou, sumir, tá aqui, ó. É um trabalho que está falando aqui sobre o terceiro setor em si, é da revista Sociedade, Contabilidade e Gestão. Se vocês acharem, tem mais. E aí, na introdução desse artigo, vai falar sobre a importância, ó, do caráter beneficente, filantrópico, religioso, cultural. Isso aqui vocês precisam para o trabalho de vocês. Aí vocês vão olhar aqui. Quem falou isso? Ah, foi o IBGE em 2002. Então, você entra no site do IBGE, você consegue esses dados. Ah, não, mas quem falou que é importante foi o Olac e o Nascimento. Você vai lá na referência, vai buscar aqui Olac, cadê o nome do homem? Aqui o artigo, ó, de Goiânia, ó. Congresso em Goiânia, você copiou aqui, abriu, colou, já para procurar aqui, ó. Os 3 primeiros trabalhos já são eles. Então, é dessa forma que eu vou tentando achar mais artigos e mais artigos na referência. Professora, mas eu posso usar esse texto aqui igual? Eu posso simplesmente pegar esse parágrafo aqui, copiar ele no meu trabalho? Professora, adorei esse parágrafo aqui. Você veio cá e copiou ele assim, ó. Foi lá no seu Word. Cadê? Meu Word não quis abrir? Veio aqui no meu Word. E eu abri ele e eu amei. Tá lindo aqui. Eu vou usar. Não é assim. Eu não posso copiar e colar. Por quê? Isso aqui é um discurso. Tá vendo aqui a aspas? Vocês vão ter uma aula só disso, mas só para vocês entenderem. Significa que é um discurso direto, que ele copiou idêntico ao autor. Se você copiar idêntico com as palavras dele, é plágio, se não for um discurso direto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês tiveram aula comigo no primeiro período sobre isso. O que eu tenho que fazer? Mudar com as minhas palavras. Se eu conseguir mudar, vai ficar ótimo, né? Eu preciso disso. Quanto às datas, vamos lá, Franci. Olha só o tanto que é legal aqui no Google Acadêmico. Normalmente, a gente pede trabalho dos últimos 10 anos para o trabalho ficar bom. Mas existem trabalhos que chamam best-seller. Por exemplo, quem está trabalhando lá com recursos, fazer um texto do Kevenato, né? Quem está trabalhando aí, um best-seller da contabilidade, um cara que lançou em 2000. O cara publicou em 99. Você não vai poder usar, sendo que ele é o cara dessa área que fala do terceiro setor? O que eu preciso? Prestem atenção. Quando se tratar de dados, o que é dados? É assim, ó. No Brasil, 50% das empresas são ditas como segundo setor. Aí, olha lá a referência disso, 1995. Será se em 2021 essa porcentagem não mudou 1 milhão de vezes? Mudou. Então, eu não posso pegar o que for dados, entenderam? Então, quando for dados, assim, você vai tentar buscar o mais próximo possível. Então, você vai tentar buscar aí site do IBGE, site da Organização Mundial, site do Conselho Federal. Então, vocês vão tentar buscar, né, sites que auxiliam vocês. Isso é muito bom, porque eu vou ter dados de hoje, de ontem, de 10 anos. Então, França, assim, o certo seria você usar de 2010 para cima. Mas você achou um texto de 2005 que tem uma informação que não mudou, você pode até colocar. Desde que não seja, então, quando eu tenho dados, 60% de tanto, 50%, o Brasil é o terceiro lugar, porque em 20 anos muda muito. Nessa área de vocês, em um ano muda pra caramba, né? Com a pandemia, mudou tanta coisa. Se você for olhar aí as leis trabalhistas, se vocês olharem o RH, desde quando, né, a pessoa podia ser mandada embora e ser dividido o seguro,
o acerto dela ser dividido em 3, 4 vezes, como está sendo autorizado, né? Coisas que para vocês, quando fazia aquele percentual de conta, usavam um percentual e pronto. Então, mudou coisa demais na legislação nesse período pandêmico. Então, assim, tentem buscar dados mais verídicos, né? Então, não coloque números quando for antigo, certo? Tenta buscar. Ah, professora, mas como que eu faço? Olha aqui, ó. Entrei, então, no meu Google Acadêmico. Vamos lá. Quem? João, fala para mim seu tema. O que você chegou? Você tem uma noção do que você quer fazer? Se você, Jean, se quiser colocar aí também, para eu dar exemplo de vocês. Você vai trabalhar com a parte de licitação. Quem vai ser seu orientador? Murilo, Mário, Raquel? Seria a importância do contador na área da... Você não assistiu a aula passada, né, cabeçudo? Hoje já era para você falar para mim seu tema e já era para você falar para mim seu orientador. Então, vamos pensar nisso, tá? Essa semana você vai correr atrás de um orientador. Você vai assistir minha aula da semana passada. A gravação tá lá no grupo, tá? Porque eu ensinei como você pensar. Combinado? Perguntei lá pro João, olha só. Jean, fala para mim seu tema. 15 e 16. Professora? Diga, Jean. Vou falar sobre sistema de abastecimento de produção de uma empresa automobilística de Anápolis. Que legal. Quem vai te orientar? Murilo. Murilo também é top. Murilo e a Raquel são assim, ó, não sei quem é mais massa. Ó, deixa eu falar para você. Então, vamos lá. Então, você repete para mim, Jean. Sistema de abastecimento de produção. Focado no just in time, viu, professora? Eu vou colocar assim, só para a gente ter uma noção dessa parte da produção automobilística no geral. Depois você faz ela mais específica, com palavras-chave específicas. Então, olha só. Eu abri aqui, eu já vou dar uma olhada se tem material nessa área. Baixei aqui, olhei. Nossa, eu tenho 10 artigos em 10 páginas, então aqui eu já tenho 100 artigos. Então, ótimo tema, porque eu vou ter muita coisa. Ah, professora, mas aqui está falando da implementação de um sistema para abastecimento. Gente, deixa eu fechar uma cachorra ali fora, vocês deixam? Só um segundo. Pode parar, moleque. Cadê você? Por que vocês estão assim desse jeito? Poxa. Gente, desculpa, eu não soube educar minhas filhas e elas não gostam de entregador, o entregador passa na rua, elas atrapalham a aula. Então, vamos lá. Então, aqui, Jean, ó, implementação de um sistema Kanban para abastecimento de materiais na empresa. Aí você fala assim, nossa, professora, não tem nada a ver com o meu tema. Entra. Você vai ver a introdução desse trabalho. Dentro da introdução, ele vai falar do ramo automobilístico, ele vai falar da manufatura, ele vai falar de tal coisa. Então, dentro disso aqui, ó, o tanto que é legal. Então, você pode usar também, você não precisa de falar do sistema Kanban, mas você pode falar do geral. Então, nas introduções desses locais, né? Nessas introduções dos artigos, mesmo que foge do seu tema, mas se ele é relacionado com ele, na introdução vocês vão achar muita coisa. Vocês vão achar muita coisa legal. Então, entra no artigo, olha se tem algo que serve para o seu trabalho, guarda. Às vezes ele vai servir lá na discussão, né? Faz uma pastinha assim, artigos para discussão, artigos para introdução, sabe? E aí você vai salvando, é importante.
Aí eu falei agora para vocês que eu posso escolher o ano, né? Então, eu venho aqui, ó. Período específico. Eu quero de 2010 até 2021. Então, aqui ele só vai aparecer artigo de 2010 a 2021, certo? Aí, depois, se você não achou tanto artigo, aí você põe 2020, 2000 a 2021. Mas toma cuidado com isso, tá? Para não deixar que seja muito antigo. Mas, deu para ver o tanto que é fácil a pesquisa em si? Entra no Google Acadêmico e busca. Aí, por exemplo, o Wellington fala para mim assim, professora, eu vou tirar uma informação do Conselho Federal de Contabilidade, do CFC. Eu vou tirar de lá. Posso? Pode. É conselho, é site oficial que a gente fala, né? Você pode ir lá no site da Casa Civil, de uma lei e tal, mas aí você não usa o nome da pessoa, você usa CFC, ou você vai usar lá Brasil, no lugar, né? Quando é do governo, quando é estadual, então tem que saber fazer a citação. Que aula que nós vamos aprender a fazer citação? Na próxima. Porque a primeira parte hoje era trazer o tema pronto, pensar nesse tema bonitinho, né? Pensar no meu orientador, que eu já tenho meu orientador, né, Renata? Eu já estou pensando nisso, para a professora poder me ajudar e mandar uns artigos para mim, então eu vou falar o tema para ela até essa semana. E aí, a gente vai precisar já de fazer a justificativa. O que é a justificativa? A importância de estudar. Fala aí, escreve se você tiver com vergonha. Diga, Poli. Você quer assistir TCC, Poliana? Então, eu vou ter a chance de estudar, de verificar no meu TCC qual seria essa importância do meu tema. Gente do céu, cadê? Cancela. Então, eu preciso. Eu pergunto, Letícia, qual que é a importância de você estudar o terceiro setor? A Letícia vai falar para mim que é importante para que o contador seja valorizado dentro da empresa, pois ele exerce um papel muito importante, tal, tal, tal. Ela escreveu com as palavras dela, mas ela pode vir aqui no texto do OLAC, Contabilidade sem fins lucrativos. Ah, esse é um livro. Não quero comprar. Peraí. Ah, não está no Google Acadêmico. Bem que eu achei esquisito. Mas eu posso entrar e eu pegar aqui, ó, no texto aqui do terceiro setor, e eu colocar a importância. Qual seria a importância? A expressão sem fim lucrativo é usada para designar entidades fora do contexto do Estado e mercado. Não reflete por si só e tal. Ah, eu gostei muito disso. Então, eu vou modificar com as minhas palavras e vou colocar na minha justificativa. Quem falou isso? Quem que eu tenho que colocar como autor? Olac Nascimento, 2006. Então, eu gostei muito desse pedaço, vou fazer um discurso indireto sobre ele. Ótimo. Você pode colocar isso e fechar a sua justificativa com as suas palavras, certo? Então, a justificativa, eu tenho duas formas dela. Diga, Franci. Nesse exemplo que a senhora está dando aí da justificativa, por exemplo, é um autor que escreveu esse TCC que está citando o outro. Então, não necessariamente teria que ser uma citação da citação, né? Não, aí a gente tem que mudar. O que eu teria que fazer, Franciele? Eu teria que ir lá na referência bibliográfica, copiar essa referência, jogar no Google e achar o arquivo original. Se eu achar o arquivo original, eu não estou fazendo plágio. Entendeu? Então, eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu gostei muito desse pedaço, né? Cadê? Deixa eu pegar ele de novo. Eu gostei muito desse. Quem falou isso? O Landim e o Beres. Se eu copiar e colar, eu teria que pôr a pool de citação. E eu só posso ter 3 no trabalho. Então, escolhe só aquele que é muito importante em que eu não achei. Achei ele aqui, ó.
Landim Beires. Copiei. Vim aqui em cima, joguei no Google. Aqui, ó. Tem um trabalho da mesma área, outro trabalho da mesma área. Então, aqui você vai achar vários, ó, sobre eles e deles. Aí você pode fazer copiando do original. Você não precisa de fazer citação de citação. Você já faz dele, entendeu? O certo seria a gente sempre buscar lá embaixo essa citação e levar a importância dessa citação para que você faça seu TCC direito, entendeu? Então, por exemplo, se você gostou muito daquele pedaço, ele teria que ser uma citação direta. E a citação direta, quando você joga no plágios, ela dá o quê? Plágio. Então, a gente não gosta muito da citação direta, a não ser para lei. Então, você tem uma legislação lá do Conselho Federal de Contabilidade, do Conselho da Administração. O que eu vou fazer? Eu jogo ele como citação direta, porque lei, normalmente, a gente não muda. Mas as outras coisas eu vou mudando. Entenderam? Entendeu, Franci? Sim, sim. Não, então dá para fazer uma citação indireta. Fica Dá, melhor, né? dá para fazer. Eu prefiro a citação indireta porque ela fica mais fácil para você depois explicar na hora da banca. Porque você já escreveu com as suas palavras, então na hora da banca de TCC ela dá uma ajuda, né? Na hora que você está falando. Então é muito legal quando isso acontece, tá? E aí, quando a gente for fazer essa parte da citação, a gente vai fazer aquele exercício de citação direta e indireta, citação no início, citação no fim. A aula que vem é isso. Mas então, olha só, Jean vai fazer o que hoje? O que o Jean vai fazer? Jean vai fazer, para mim, a justificativa. Jean, qual que é a importância de se estudar sobre essa cadeia na indústria de automobilismo? Qual seria a importância de estudar esse tema, Jean? Bom, dessa forma eles conseguem otimizar o estoque e produzir com mais eficiência. Certo, ótimo, ótimo argumento, ótima justificativa. Então, o que eu vou tentar fazer? Já que você fala muito pouco, Jean, que você é vergonhoso, talvez você não consegue tirar 2 parágrafos só seu. Quando a gente é muito vergonhoso, a gente não consegue. A Letícia, mas os... Com quem que você está fazendo, Letícia? É com Eliton, né? A Letícia com Eliton, por exemplo, eles já conseguem tirar uns 5 parágrafos, os dois juntos, né? Mas quem é mais vergonhoso, igual a Renata, para ela escrever os 5 parágrafos, ela vai ter uma dificuldade maior, porque ela é vergonhosa, entendeu? De expressar o que ela entendeu, de expressar aquilo ali dela. Então, ela vai sentir uma vergonha a mais. Tem mais não, Renata? Oi, pode. Deixa eu lhe perguntar, eu estou na turma certa mesmo? Ah, não. Aqui Não, agora né? é TCC. Ah, tá. Então, desculpa, eu entrei porque eu não sabia se tinha aula ou não, tá? Olha lá no grupo de vocês, eu acho que você tem projeto integrador, se não me engano. Dá uma olhadinha lá. Tá? Desculpa, boa Não tem noite. nada não. Beijo, Polly. Então, amores. Então, assim, a Renata falou que não tem mais vergonha, que lindo. Então, vocês vão escrever parágrafos na justificativa falando sobre a importância de estudar esse tema. Qual que é a importância para você, qual que é a importância para a humanidade de você estudar sobre esse tema. Professora, Então, diga, Franci. Diga. quantos parágrafos mais ou menos justificativa? Normalmente, a justificativa, ela vem com uns 3 parágrafos. Eu brinco muito com alguns alunos que têm muita vergonha, que eles não conseguem escrever 3 parágrafos com as próprias palavras, assim, sem copiar. Então, o que eu peço? Vem aqui no artigo, olha sobre essa importância, igual a gente estava com o artigo aberto aqui agora, que sumiu, cadê ele, gente? Então, eu abri aqui esse primeiro artigo, e nesse primeiro artigo é uma dissertação. Eu posso pôr aqui, ó, visualizar e abrir. Aí eu vou lá na importância dessa parte automobilística, eu acho que isso aqui, ó,
é muito importante, onde fala que o desperdício é uma perda de tempo para os funcionários. Isso aqui é uma justificativa do porquê do meu trabalho. Aí eu vou lá e coloco no meu Word essa importância. Quem que falou isso? Ah, foi Silva, vamos dizer que está lá no artigo, né? Silva 2015, falou isso. Ótimo. Lembra que aqui está entre aspas, é uma citação direta. Então, eu vou tirar isso aqui, eu vou escrever com as minhas palavras. Vou colocar aqui assim, ó. Toda empresa precisa de melhorias e oportunidades de aprendizado. Precisa envolver e escutar seus funcionários. Isso ajudaria a evitar o desperdício e a perda de tempo. Então, eu reescrevi com as minhas palavras, mas eu tenho que deixar o Silva. Nós vamos fazer esse exercício, tá? Na aula que vem, para vocês relembrarem como fazer citação. Mas só para vocês lembrarem. Então, eu coloquei uma justificativa de acordo com o meu autor. Aí o Jean disse... Fala de novo sua justificativa, Jean. Você falou aquela hora da importância. Otimização de estoque e eficiência na produção. E assim, este estudo será de grande relevância. Para otimização do estoque e tal. E aí você vai escrever. Então, você pode fazer 2 tipos de justificativa. A justificativa que você se baseia em um autor e depois você faz só o fechamento, igual eu fiz agora com o Jean. Você pode se basear nos 4 autores, colocar uns 4 parágrafos dessa justificativa de autores diferentes. Por exemplo, o da Letícia falando do terceiro setor, né? Vai colocando lá 3 parágrafos falando desse terceiro setor, da importância dele, etc. E no final ela faz um fechamento igual eu fiz aqui. Como vocês podem escrever tudo com as suas palavras, não é obrigatório ter citação na justificativa, a não ser se você escreve tudo com as suas palavras. Para os outros meninos que estão aí, a Thaís, porque eu fico falando o nome só de quem aparece aqui, mas as 2 Renatas, né? A Thaís, o Rafael, a Laísa, a Joyce, o João. Falem aí, tá? Coloque o tema. Eu fico falando só quem tá aparecendo aqui para mim nas fotinhas, mas fala seu tema que eu vou ajudando vocês. O que eu vou fazer? Na outra semana, quando vocês já tiverem o tema certinho mesmo definido, vocês vão colocar para mim lá no grupo quem é o orientador, qual que é o tema, que aí eu vou ajudar vocês com os artigos, né? Eu vou ajudar vocês a buscar. Então, vai ficar mais fácil quando eu puder já saber a certeza do tema de cada um. Eu sei que muitos ainda não fecharam o tema. Então, essa semana fica legal, tá? Pode fechar, Renata. Vocês vão ter essa semana ainda para fechar, que eu sei que muitos mandaram WhatsApp para o orientador e não tiveram resposta. Não Murilo e a Raquel, mas outros. Então, assim, vocês ainda vão ter esse tempo durante a semana. Renata, eu mandei o link da aula lá no grupo. Depois assiste, tá pequenininha. A nossa aula é só 50 minutos, né? Mas assiste ele, tá? Que eu passei algumas informações sobre o decorrer, sobre a plataforma. Eu mostrei cada tópico que tá lá, tá bom? Se você entrou no grupo depois, você me pede que eu mande a aula gravada, tá? E aí, pessoal, entenderam o que é a justificativa? O que vocês vão fazer para mim? Ah, professora, eu não sei o que é justificativa, não consegui entender. Aí você vai vir aqui, ó, cadê nossa plataforma? Engoli ela, pera.
Peraí que eu saí dela. Então, você vai entrar na plataforma, vai lá na sua salinha de TCC, deixa eu achar. TCC 1. Entramos. Aqui, ó, no material que tá para vocês, tem aqui certinho, ó. Quais perguntas eu tenho que fazer para saber minha justificativa? O que motivou você a escolher esse tema? O que meu resultado vai servir? Como que ele vai servir? Tá aqui, é pequenininha, 3 páginas, 2 páginas, gente, o material. Ele é bem pequenininho e ele é bem sucinto. Ah, professora, eu li e não entendi. O que você vai fazer? Puxa para baixo aqui, ó. Vídeo, como fazer a minha justificativa. Já tem uma aulinha aqui do professor falando também. Vamos dizer que você não entendeu, né, o que eu te expliquei. Fica mais fácil para que você assista. Já está tudo lá para vocês, tá? Na plataforma. A Joyce falou, só recordando, o tema é o que abrange, não mudamos. Isso, Joyce. Isso é importante para a galera que hoje está assistindo a primeira vez. O tema é algo bem aberto. Por exemplo, eu pergunto, Letícia, qual é seu tema? Ela vai falar terceiro setor. Quer dizer que ela vai buscar artigos sobre o terceiro setor, um monte de coisa. Quando ela tiver que fechar os objetivos, o título do trabalho dela, né, os objetivos do trabalho dela, ela vai ter que fechar o título. Por exemplo, o que ela quer ver dentro do terceiro setor? Ah, ela quer ver dentro do terceiro setor a importância do contador, da área da contabilidade dentro de uma instituição não lucrativa, sem fins lucrativos. Aí ela quer essa parte como objetivo. Então, quer dizer que o título do trabalho dela pode ser a importância do contador no terceiro setor, indústria, nananã, no terceiro setor, no hospital e tal. Então, ela vai fechando de acordo com o passar do tempo, mas o tema continua terceiro setor. Então, quando ela pesquisar, ele não muda. Agora, vamos dizer que ela achou muito pouco artigo falando só da contabilidade. O que ela vai poder fazer? Até na véspera da banca, ela consegue mudar o objetivo e tirar do título alguma coisa que ela não conseguiu descobrir. Mas isso a gente faz no TCC 2, mudar título e tal, né? Que às vezes você tinha lá 5 objetivos e conseguiu só 1. Então, a gente muda aquele título, a gente tenta ir modificando. Então, por enquanto, é isso mesmo, Joyce. O título ele é bem mais fechado. Então, o título seria a importância do contador na organização e tal. E se eu for falar sobre tema, seria terceiro setor, entendeu? Para os meninos que não assistiram a aula passada, né? Reforma trabalhista na área da terceirização. Bom tema. Quem, Renata? Vai te orientar? Murilo? Mário? O Agenor? Que legal. Acho que o Agenor só orientou um trabalho até hoje, porque ele não tinha muito tempo esse semestre, e ele falou que iria pegar a orientação, e ele é ótimo. Então, vai ser muito bom para você, que ele é muito bom. Tipo assim, ele tá lá dentro, né? Fica mais fácil para você. Se você quiser fazer trabalho de campo, por exemplo, essas coisas, então vai ficar bem legal. Então, presta atenção. O que vocês vão fazer para a semana que vem? Para quem não fez tema, para quem não buscou o orientador, isso, que já era da semana passada. Para quem já fez, nós vamos fazer nossa justificativa. Justificativa, então, você vai buscar autores para fazê-la ou fazer tudo com as suas palavras. Até aí todo mundo entendeu? Me dá um ok. Se não entendeu, pede socorro. Ok? Então, quando eu já sei a importância e a justificativa, é onde eu vou defender o meu trabalho. A banca de TCC1, ela vai te perguntar assim, por que você escolheu esse tema? Ó a pergunta, viu, Renata? Primeira pergunta. Por que você escolheu esse tema? Aí você vai olhar assim e falar, porque eu quis. Não, né? Você vai ter que falar o quê?
a Letícia vai falar assim, é porque o terceiro setor é tão importante, depois de ler tantos autores, a gente verifica que essa organização, ela é isso, 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 e o contador tem um papel fundamental na comprovação disso e daquilo, nessa documentação para comprovação, nananã. Então, você tem como puxar, né, essa importância e falar isso na hora da banca. Então, se você não sabe a importância do seu tema, ou você vai buscar essa importância urgente, ou você vai mudar de tema. Por quê? Um exemplo, a menina da agronomia queria fazer uma horta na casa dela. E nessa horta ela queria usar compostagem, que é quando eu pego as cascas de vegetais, quando eu pego restos de comida e coloco na horta para ocorrer o apodrecimento para virar nutriente, né? Chama horta orgânica. Aí ela queria fazer isso. O TCC dela, ela queria que fosse a horta da casa dela. Aí eu te pergunto, qual que é a finalidade disso? Qual que é a justificativa do trabalho ser na casa dela? Vocês encontraram a justificativa nesse trabalho? Pensa bem, ela quer ver um negócio que ela vai desenvolver na casa dela, uma só. Não tem comparação com outras. Eu não estou fazendo a escola para ver a importância disso para aquelas crianças, eu não estou buscando em outro local. Então, qual seria a importância desse trabalho dela? Não tem. Não tem, a não ser se ela fizesse em 5 lugares diferentes para desenvolver e buscar uma comparação. Mas qual que seria a importância dela fazer um estudo da horta na casa dela? Não tem. Entenderam? Nossa, totalmente, João. Tipo assim, eu ia falar assim, por quê? Eu perguntei para ela, mas para que você quer saber? Não, professora, é porque é muito importante saber da compostagem e tal. Mas será que se ela não fizesse numa escola, montasse essa horta, desenvolvesse aquilo para o lanche das crianças e verificasse a importância dessa compostagem, para que essas crianças comessem alimentos sem agrotóxicos, não seria muito importante? Ela desenvolver lá e ver o comparativo de como era antes da horta, como ficou depois a alimentação dessas crianças. Entendeu a diferença? Não, ela queria fazer na casa dela, porque é cômodo eu não sair da minha casa e fazer aqui. Então, não tinha justificativa daquele trabalho. Então, isso é muito importante. Aula que vem, vocês vão trazer para mim justificativa. Aula que vem, eu ensino objetivos e na outra vem objetivos. Então, não deixem acumular, tá? Então, agora foi tema. Tem gente que ainda não tem, vai buscar. Mas eu já preciso, na aula que vem, que você tenha uma noção da sua justificativa para eu poder te ajudar. Porque a partir da justificativa, nós vamos fazer nossos objetivos. Certo? Como vocês são 16, eu consigo ajudar todo mundo. Então, eu preciso que vocês já comecem a pensar nessa justificativa do porquê que eu estou fazendo esse trabalho. Buscar artigo científico, não é entrar no blog do sapo.com que fala que o terceiro setor é muito legal. Não é isso. É entrar no artigo científico e tentar buscar a importância de acordo com a parte científica. Tudo bem? Combinado até aí? Certo? Então, tarefinha para casa, justificativa para a aula que vem. Ah, professora, mas e aí? Depois, como é que vai ser? Vocês vão pegar aqui, ó. Eu vou abrir para vocês esse primeiro tópico da plataforma com a data correta. Tá aqui, ó, postar tema e justificativa. Aí eu vou colocar uma data para vocês, possivelmente aí dia 15 de março, um exemplo. Vocês já vão postar isso aqui. Aí na outra semana, vocês vão postar o objetivo. Na outra semana, cada semana eu ensino uma coisa e vocês já vão ter. Dessa forma, não fica aquele sofrimento de você ter que fazer tudo de uma vez, sabe? Porque é muito difícil quando a gente tem que fazer tudo de uma vez. Não dá, gente. Infelizmente, a gente não consegue. Ok? Então, fica dessa forma. A aula que vem, a gente precisa da justificativa para fazer meus objetivos, né? Fechando meu tema. E aí, eu vou abrir, então, lá para vocês.
Esse documento, ô Franci, eu estou esperando que todo mundo tenha acesso à plataforma. A maioria de vocês não estão tendo acesso. Eu entrei aqui, nos participantes, eu só tenho 13 participantes. Ó. E aí eu tenho nessa turma 19. Então, eu ainda não pedi esse material já por isso, porque eu disponibilizo para vocês, você não vai ter onde postar e a gente precisa de documentar. Então, eu vou postar um manual para vocês, e aí eu já falo para vocês, na outra semana, não precisa da gente preocupar com isso, não. Os professores já vão me passar uma lista para eu poder encaminhar para eles receberem. Então, eu já vou ter uma noção de quem que está com quem, né? E quem não procurou, procura essa semana, que se passar da semana, o orientador não vai pegar mais, não. Tá? Porque ele vai me passar uma lista e essa lista tem que estar fechada. Então, não tem como. Certo? Não, Joyce, por enquanto não. Aí, por enquanto, são essas postagens assim, ó. Por enquanto, vocês vão postando normal, numa folha com o nome de vocês e tal. Aí, quando chega na semana, já depois da primeira VA, quando vocês finalizarem, já fala aqui, ó. Postar no modelo a introdução. Postar no modelo o referencial teórico. Aí a gente já vai, ó, colocando, tá? Cada um deles. Postar com o TCC de tal forma. Postar a versão final. Então, cada tópico ele já vai falando para vocês. Renata, eu gostei muito do seu tema. Por enquanto, começa a fazer pesquisa para ver os artigos, que aí seu orientador vai falar para você se fecha ou não. Eu gostei do jeito que tá, mas quem sabe ele não tem uma ideia de você fazer um trabalho de campo, de fechar um pouco mais, tá bom? Primeiro conversa com ele e vai, como ele nunca orientou, marca já os encontros com ele, para ele te ajudando, tá certo? Toda vez que a gente for passando, você já manda, fala, ficou bom, professor, só para ele pegar esse ritmo de orientação. Certo? Deixa eu ver quem está online aqui, deixa eu fazer chamada. Certo, é normal, tá? Vai ter semana que vocês não têm contato, é isso mesmo, ainda mais esse início de semestre. Espera aí, que eu estou fazendo chamada. Ok? Então, era isso, amores. Hoje, justificativa, semana que vem, entrega justificativa e aprender a fazer objetivo. Beleza? Chamada feita. Fiquem com Deus. Um beijo. Descansem, tá? Que a gente tá junto na semana que vem, se Deus permitir. Um beijão. Até mais. Qualquer coisa, vocês me perguntam lá no grupo, tá?